Boa noite, pessoal. Antes de iniciarmos um esclarecimento, eu postei hoje à tarde, no início da tarde, que a gente ia fazer um teste de transmissão pelo Instagram, mas não ia ficar legal, porque o Instagram tem o formato de vídeo vertical. Eu tentei durante a tarde ajustar isso, mas não iria ficar uma apresentação boa. Então, por enquanto, vamos por aqui. Para transmitir por lá, teria que ter outra câmera, mas aí, durante a semana, eu vejo essa possibilidade. Então, iniciando o estudo dessa noite, agradecendo a oportunidade de estar aqui, que possamos trazer conteúdos que auxiliem a cada um de vocês. Rogamos o amparo da espiritualidade que sempre nos acompanha, que possamos passar as informações que sejam mais pertinentes às dificuldades que a gente está passando. Vamos dar continuidade ao estudo da influência do nosso psiquismo, do nosso inconsciente na nossa saúde, com várias situações de patologias, de doenças que são influenciadas pelo nosso psiquismo, pelo nosso inconsciente. Pessoal, se tiverem sugestões de assuntos para trazer, me passem aqui nos comentários que eu trago material. Eu pressuponho, como ninguém fala nada, que o conteúdo está agradando a todos, o que está vindo de encontro às necessidades de todos. Então, iniciando com a desconfiança. Então, esse sentimento de desconfiança que a gente tem sem ter motivo. Então, uma pessoa muito desconfiada. Então, de onde vem isso, né? Porque nessa vida, a princípio, não teria, em casos, lógico, né, que nessa vida não teria motivos para essa pessoa ser desconfiada, né? Então, pode ser lembranças de vidas passadas, onde ela viveu sob forte tensão por temor de ser descoberta, como é o caso de pessoas que foram perseguidas ou que cometeram crimes graves e passaram despercebidos, ou seja, a justiça humana não os pegou. Então, aí as pessoas comentam, né? Aquela pessoa fez isso e se safou da justiça, né? Se safou da justiça terrena, mas a autocobrança que a consciência vai ficar trazendo, representando essa cobrança, até que a pessoa se redima daquele ato. Então é muito melhor que a justiça humana pegue a gente agora para que isso não seja tão difícil de acertar lá na frente. Então podem ser também espiões, traidores, ladrões, executores da lei, assassinos. Então as pessoas não escolhiam essa profissão, por exemplo, de espiões, mas ele ficava em estado de alerta, preocupado que a qualquer momento alguém poderia descobrir ele, né? Pessoas também que se enquadram aqui na desconfiança, pessoas que não conseguem se sentar de costas para a porta ou para janelas. Também é um indício de conteúdo no inconsciente ligado a isso. Geralmente, pistoleiros lá do oeste americano, lá é o que a gente traz mais essa referência agora, mas de qualquer época, né? Essas pessoas que trabalhavam como pistoleiros, como matadores, viviam sempre preocupados, porque alguém poderia querer se vingar e ia pegar eles. Então, assim, essas pessoas trazem até hoje esse hábito de não ficar de costas para portas ou janelas. Ou se são obrigadas a ficarem, ficam muito desconfortáveis. Desorganização.
Então, hábito ou desleixo, né? Essas pessoas que não têm uma vida organizada, tudo é jogado, é fora de ordem, né? Então, pode ser obsessão, então que essa pessoa não consegue se alinhar, pode ser aprisionamento em vivências de retardo mental, que ela também não consegue se organizar. Então, isso causa esse reflexo hoje dela ser desorganizada. Então, cada um desses aspectos dá de trabalhar com uma terapia que consegue acessar o psiquismo da pessoa e tratar essas memórias. Porque essas memórias são pessoas que só não têm mais um corpo físico, mas estão ali completas, têm um corpo energético, não mais o físico, com ideias, com moral, com costumes iguais aos que viveram. Então, hoje, isso está fora do contexto atual e nos causa dificuldades. Então, essa terapia que acessa esses conteúdos do passado auxiliam em muito a nossa vida hoje. E cada um desses aspectos aqui é um pedido de ajuda. Então, não ver isso como uma coisa ruim. Eu tenho muitos sintomas, eu sou doente, isso só acontece comigo. Observar isso como algo bom, como um pedido de ajuda para algo que já está pronto para ser ressignificado no seu campo psíquico e que a partir dali não vai mais trazer essas dificuldades. Diabetes. Então, diabetes pode ser resultante da programação encarnatória. Espíritos indisciplinados necessitam dessa doença para lhes impor disciplina e se autoimpõem passar por essa experiência. Isso é aquela diabetes, não me engano, mas não sei mais, não lembro mais qual tipo, mas aquela de jovem já, né? Que se inicia ali já na pré-adolescência ou na adolescência já. Então, esse diabetes a pessoa programou, ela se programou para ter isso, para que ela mude um aspecto dela de ter disciplina. Então, a pessoa muito indisciplinada vem com esse aspecto para fortalecer a disciplina. Diabetes mais, esse outro tipo que é mais para o final da vida, da idade, né? Pode estar relacionado também com a amargura da vida. Então, a pessoa lutou, batalhou, deu quase toda a sua cota de energia de uma vida para algo e não teve o retorno, ou os filhos não dão o retorno que ela esperava, né? Tem aquele ditado, né? Um pai cria 7 filhos, mas 7 filhos não cuidam de um pai, né? Como ele cuidou de cada um dos filhos, né? Então, a gente ainda compara o amor maternal com um amor mais puro, mas somos humanos, né? A mãe ainda tem aquela necessidade de sentir o retorno desse amor, de sentir, digamos, que o filho exponha, né? Exprima que é grato por ela. Então, a gente ainda não está nessa fase desse amor incondicional, né? Embora quando mãe, quando pais, a gente faz coisas que numa outra situação comum não faríamos, né? Mas a nossa humanidade ainda faz a gente, se não cobrar esse retorno dos filhos, pelo menos ficar esperando, né? E ficamos magoados quando isso não acontece. E aí pode gerar um diabetes, né? A vida é amarga. Mas lembrando, isso aqui são observações de atendimentos feitos, não quer dizer que quem tem um desses aspectos é isso que eu falei aqui. É para a gente ter uma ideia de como o ser humano funciona, de como ele é estruturado e saber aonde procurar a causa das dificuldades. Lembrando também que sempre ter o acompanhamento médico junto, o tratamento psíquico é um auxiliar do tratamento médico para que o tratamento do físico, através da medicina, surta mais efeito. O que realmente resolva o problema e não
e não fique apenas tomando algo como um paliativo, né? Que se resolvendo a causa, resolve o problema que está vibrando agora no corpo físico. Dificuldade com a atenção. Então, pode ser uma obsessão, então o espírito se volta cobrando algo, pode ser uma auto-obsessão. A auto-obsessão é quando essas personalidades, essas partes nossas aqui, não concordam com o que a gente está fazendo hoje, ou nem sabem que fazem parte da gente, e como estão atreladas a nós, não entendendo isso, fazem de tudo para se libertar desse atrelamento. E uma das únicas maneiras que elas conhecem é fazer com que a pessoa desencarne, né? Então isso também pode estar relacionado com essa dificuldade com a atenção. Então a auto-obsessão. Pode ser também aprisionamento em existência de retardo mental, também. Então ela não consegue, o seu campo mental está viciado ainda de uma existência onde ela não teve o organismo físico propício para ela se expressar mentalmente. Então cria esse vício dessa maneira de viver mental, né, de pensar, e causa hoje essa dificuldade com a atenção. Dificuldade em dizer não. Então é a necessidade da pessoa ser boazinha, de agradar, de ser aceita, né? Então pode ser uma submissão, pode ser um hábito de uma vida passada de obediência cega, né, como escravo, onde a pessoa era obrigada a sempre concordar, porque senão as consequências eram desagradáveis, né? Pode ser também vulnerabilidade, né? Estava vivendo numa polaridade sexual onde precisava ser submissa ou tinha que prestar respeito à autoridade do outro, como um filho, ou pode ser também pessoas que foram, como eu falei antes, escravas, né, escravizadas, né? Então isso tudo gera hoje essa dificuldade em dizer não. Ou ela está perto hoje, né? Pode ser que foram poucas vidas assim, mas ela está perto hoje dessa pessoa na qual ela viveu essa condição lá no passado. Então aflora essa dificuldade em dizer não. E isso precisa ser trabalhado, porque é muito ruim para a pessoa. São pessoas que dizem sim para todo mundo e quando as pessoas vão embora, elas ficam reclamando das pessoas, achando que as pessoas são abusadas, mas elas não têm a capacidade ou não conseguem dizer um não. Então, e quem chega perto acha que é normal, acha que a pessoa está bem assim com aquilo, e aí se acha convidada para estar sempre na casa da pessoa, para estar sempre lá comendo, jantando, almoçando, e por trás as pessoas ficam dizendo que são abusadas, mas elas é que não têm, não conseguem dizer não, não conseguem impor limites. Questão das drogas, da drogadição. Então, pode ser reminiscências de hábitos de vidas passadas, principalmente no Oriente, ou mais recentemente aí no movimento hippie, também nos campos de guerra do Vietnã, também houve muito isso. Então, quem desencarnou lá atrás, esse aspecto revela também forte carência afetiva, ou sensações de perda. Ela busca no tóxico abafar essa sensação de perda, ou incapacidade de enfrentar a vida, ou rebeldia diante da vida. Então a pessoa busca esse alinhamento da realidade, essa fuga de algo que ela julga não poder enfrentar.
Então, pessoas com vício na drogadição que não tratam a causa psíquica dificilmente conseguem se libertar. Internam as pessoas, elas saem limpas, ficam 6 meses, 1 ano, 2 anos e acabam voltando, porque a causa ainda está ali pulsando. Então é muito difícil viver assim. Não apontar o dedo para essas pessoas compreenderem que elas devem estar vivendo um inferno mental, um inferno emocional. E necessitam desse alívio para que consigam se libertar do vício. Então, além do tratamento, para desintoxicar, para que a pessoa tenha suporte para se libertar das drogas, é muito importante tratar o aspecto psíquico, para que todo esse tratamento, que não é barato quando você não encontra um local que faça isso gratuitamente, né? É muito penoso, é penoso para os familiares também que estão vivendo essa situação. Falando também sobre drogas, né? Numa família, quando há um elemento que está envolvido nas drogas, geralmente tem componentes dos familiares se drogando junto com esse indivíduo, que é o elo mais fraco da corrente, aquele que não conseguiu dizer não. E se não houvesse essa pessoa ali, que é o elo mais fraco, toda essa força dessa viciação de passado ia se manifestar no elo seguinte mais fraco. Então, por isso, nunca apontar o dedo para as pessoas que estão passando por isso, principalmente os familiares, apontando o dedo. Pode ser que você seja uma das causas dela não ter conseguido resistir, dela estar envolvida nessa viciação, nessa drogadição. Então é algo complexo, é algo muito sério e que o atendimento psíquico ajuda em muito, não só o indivíduo, mas os familiares também, tratar todo o grupo familiar. Esquizofrenia. Então, esquizofrenia muitas vezes é confundida como a clínica médica, a medicina, a psiquiatria não usa ainda catalogada a questão da mediunidade. Muitas questões de mediunidade são diagnosticadas como esquizofrenia. Então, dos casos de esquizofrenia, eu diria que uma grande parte não é esquizofrenia. A esquizofrenia é uma lesão psíquica onde essa estrutura de ego está comprometida e do inconsciente assomam várias consciências que ocupam o campo mental ao mesmo tempo. Então, a diferença de uma pessoa com distúrbio de personalidade múltipla, ou seja, numa hora ela é amável e no momento seguinte ela é agressiva, isso pode ser confundido também ou diagnosticado como bipolaridade ou como borderline, né? Mas uma pessoa que apresenta aspectos diferentes e em momentos diferentes da sua rotina, da sua vida diária, e que não lembra disso, né? Isso é catalogado como distúrbio de personalidade múltipla, onde consciências diferentes assumem o comando do corpo. Mas nesse caso, mesmo sendo uma consciência totalmente estranha à anterior, ela é completamente coerente no que fala, no que faz, no discurso que tem. É só uma pessoa agressiva, mas tudo que ela fala é coerente, de acordo com a sua maneira de viver agressiva ou autoritária. E a outra, por exemplo, a outra personalidade que alterna, que é infantil, traz todo o aspecto da infantilidade, mas ela é coerente nessa infantilidade. A esquizofrenia é diferente, essas consciências se utilizam do corpo ao mesmo tempo. Então, a pessoa não tem um discurso lógico,
ela está falando de um assunto e já na metade, antes de finalizar, já emenda em outro assunto completamente diferente, porque entra outra influência mental, que geralmente é dela mesma, pode ser também de um obsessor, mas geralmente é dela mesma, e o discurso dela não é coerente, é uma lesão psíquica que a pessoa perde essa estrutura de ego, essa sensação de ser único, de ser o porta-voz dessas vozes interiores. Então, essa estrutura de ego se desfaz e a pessoa então se apresenta dessa forma. Essa é a característica. O esquizofrênico não tem um discurso lógico. Ele vai, no meio da fala, mudando para outros assuntos que não tinham nada a ver com o anterior. E a personalidade múltipla não, ela tem um discurso lógico e quando alterna, a próxima personalidade também tem um discurso diferente, mais lógico, de acordo com a maneira dela de pensar. Então podem ser, ou na maioria são espíritos em reencarnação compulsória, tendo que abrir mão do poder, de mando, prestígio, aparência ou outras regalias a que estavam apegados. Esses pacientes apresentam rejeição aos pais, rejeição à vida, ao grau de inteligência, à posição social, à aparência física, todos com muita rebeldia, inconformismo espiritual diante do propósito encarnatório, desordem no condomínio das personalidades múltiplas, né, que elas assumem o microfone da consciência ao mesmo tempo. Então, é um campo de grande trabalho nessa terapia psíquica. São muitos atendimentos que você faz, mesmo que o esquizofrênico esteja com o seu campo psíquico lesionado, com problema, o atendimento é muito importante para que essas personalidades cooperem com a atual, compreendam essa caminhada evolutiva e que a partir do próximo corpo, da próxima estrutura de manifestação, possam ter um corpo físico saudável, tanto físico quanto emocional, quanto mental. Então, mesmo que não haja a cura nessa existência, é muito importante tratar para que dali para frente as próximas existências não precisem mais passar por essa dificuldade. Problemas no estômago. Pessoas que têm dificuldades no estômago. Pode ser resultado de alimentação inadequada, dessa existência, mas daí você já sabe do que é, né? Está abusando e pode danificar o aparelho digestor. Né? Pode ser também reminiscência de passado, como suicídio por envenenamento. Pode ser também que ela envenenou o outro e também fica ligada naquele sofrimento, porque tudo que você faz para o outro volta para ti, você fica ligado naquilo. Né? Pode ser também ferimentos no estômago por facas, lanças, tiros, espadas. Pode ser também mediunidade não trabalhada, né? Então esse ectoplasma acumulado fica ali no estômago e gera essa dificuldade ali. Pode ser também que a pessoa se programou para isso, uma pessoa que não tinha uma disciplina alimentar, por exemplo, vem com me fugiu agora o nome que dá no estômago, não é a hérnia, é algum outro problema que você tem no estômago. Então as pessoas podem programar para vir durante um certo tempo da sua vida com esse problema para que elas tenham esse tempo de se autodisciplinarem, principalmente com relação à alimentação. Próximo item, hipertensão. Tanto a intracraniana, quanto pulmonar, quanto renal ou a venosa, que é a mais conhecida por nós. Né? Então, normalmente causada por influência de lembranças onde desencarnaram sob violenta pressão emocional provocada por medo. Então, vivências antigas e atuais
no mundo espiritual também, né, por desdobramento, ou nos intervalos entre as desencarnações, onde sofreram traumas provocados por terror. Então, essa tensão está no campo psíquico e afeta o corpo físico, a harmonia do funcionamento do corpo físico. Precisa tratar, ver quem está ligado nessa hipertensão, e a partir daí o organismo começa então a recuperar a sua harmonia. Hipocondria. Então, pessoas hipocondríacas têm a sensação de que sempre estão doentes. Então, ela pode estar em ressonância e convivência onde foi doente por muito tempo. Então, isso ficou registrado no inconsciente. Ela por si só, é uma pessoa doente, não tem lembrança de ter uma vida saudável. Então, sempre tem essa sensação de estar doente. Ou também tem perto de si a presença de espíritos doentes. Às vezes ela se programou para vir resgatar desafetos do passado e eles estão ali do lado esperando esse auxílio, né, que foi prometido. Então, se a pessoa não bota essa mediunidade para trabalhar, pode também, entrando em ressonância com a vibração desses doentes, também ter essa sensação de que está doente e acaba adoecendo mesmo, porque essa presença dessa vibração deletéria ao lado também desorganiza o funcionamento saudável das células. Ideias fixas. Então, pode ser tanto obsessão quanto auto-obsessão. Fixação de uma ideia ou determinado clichê negativo, ou distúrbios mentais. Então, geralmente está ligado ao toque também, transtorno obsessivo compulsivo. Então, dá também, com atendimento psíquico, com captação, outra terapia psíquica, acessar as causas e também tratá-las para que a pessoa consiga ter uma vida harmoniosa, tranquila. A nossa destinação aqui é termos uma vida tranquila, uma vida em harmonia, em paz, uma vida digna. Todas as situações que causam desarmonia, dificuldades na nossa vida, é um pedido de ajuda, é um chamado de atenção para algo que precisa ser ressignificado. Então, a importância de a gente estar se autoconhecendo, se auto-observar e não se conformar com o que tem. Eu sou assim, eu tenho isso é da idade, isso é normal. As pessoas, como não encontram uma solução ou a causa daquilo, acabam se conformando com aquela situação. E não é essa a proposta, é que a gente se autoconheça e que a gente busque a solução de cada uma dessas dificuldades. A gente está aqui para usar a nossa inteligência, para termos uma vida digna, uma vida mais tranquila. Ninguém está aqui para sofrer. O sofrimento existe como um puxão de orelha, um chamado de atenção para algo que precisa ser observado. Chegamos ao final do nosso tempo de hoje. Espero que essas informações tenham auxiliado vocês. Por favor, deixem temas ou assuntos que vocês gostariam que eu abordasse aqui. No que eu tiver condições, eu trago material, eu pesquiso sobre isso. Então, podem deixar ali nos comentários. Eu vou anotar e o que eu conseguir eu trago para vocês. E se também quiserem voltar ao estudo da trilogia, evolução, ou se tiverem sugestão de alternar, uma semana a gente continua nesse assunto aqui, outra faz o estudo da trilogia evolução. Então, estou aberto aí a sugestões, podem
ir passando o que vocês acham, ok? Então, encerrando esse estudo de hoje, com um passe à distância, pedindo auxílio aos trabalhadores do CEPO, ou de outras casas também, que estejam afinizados com a atividade de passes, que possam auxiliar nessa transmissão de energias, que cada um de nós possa estar numa posição receptiva, numa posição confortável. Quem conseguir se sentir confortável com isso pode fechar os olhos, mentalizando uma energia balsâmica, descendo por todo o corpo, nos envolvendo completamente, deixando em cada célula a energia que ela precisa para o seu funcionamento saudável, desintegrando energias densas, prejudiciais, estagnadas, nos sentindo mais leves, sentindo essa energia se ampliando para o nosso lar, para as pessoas que convivem conosco. Estamos todos ligados, só que essa ligação é a nível mental para cima, então a gente não percebe fisicamente, mas somos todos um. A gente tem essa sensação, pelo mecanismo do ego, de nos acharmos separados dos outros, mas essa caminhada evolutiva vai nos fazendo perceber que devemos tratar bem a todos indistintamente, porque em essência estamos ligados à mesma fonte. Ampliando mais essa energia para o nosso local de trabalho, para as pessoas que trabalham conosco, mentalizando uma semana harmoniosa, tanto profissional quanto na nossa família, cultivando o hábito do respeito, do perdão. O perdão nos liberta, é muito melhor para nós do que para os outros, nos libertando de mágoas, compreendendo que outro dá só o que ele tem, não pode dar nada mais que isso, compreendendo que somos seres imperfeitos, em evolução, cada um com o seu aprendizado. O mundo não é como a gente quer, é do jeito que é, e cada um está vivendo aquilo que precisa viver para o seu melhoramento, para o seu aprendizado. Então que possamos continuar na vida, agradecendo mais, reclamando menos, preparando um futuro mais tranquilo. O futuro depende do que a gente fizer no aqui e agora. Então que possamos ser fontes de energias, de paz, de harmonia, de compreensão, de tolerância por onde a gente passar. Que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja. Uma boa noite a todos.